Jesus, por mais uma manhã, mais uma oportunidade de aprendizado da parte do Senhor, amém? Louvo a Jesus por cada um que está nessa manhã aqui. Jesus continue abençoando e que abra o nosso entendimento nessa manhã para a gente aprender mais do Senhor, amém? Eu deixo nessa manhã Filipenses 4, que fala sobre a gente se apegar na memória aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é bom, aquilo que é digno de louvor, aquilo que é de excelência. E que a alegria do Senhor possa fortalecer o coração de cada um nessa manhã. Existem, acho que todos os cultos e todas as vezes que a igreja se reúne, então existem espíritos que oprimem. E um dos espíritos que oprime é o espírito da tristeza. E eu consegui sentir essa manhã, muito forte. Então eu queria que você colocasse a mão no seu coração e a gente orar e repreender esse espírito de tristeza, de melancolia. Amém? Deus, nós já estamos, Senhor, diante da Tua presença santa. E agora, Pai, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Nós repreendemos, ó Deus, todo espírito contrário, Deus, todo espírito de tristeza, todo espírito, Senhor Jesus, de melancolia. Nós repreendemos ele em nome de Jesus. A Tua palavra diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Tu és, ó Deus, a nossa alegria completa, Pai. Que a alegria do Teu Espírito Santo possa transbordar no coração dos Teus filhos, ó Pai. E que o Senhor possa trazer nesta manhã na memória tudo aquilo que dá esperança. Em nome de Jesus, amém. Amém? Está amarrado. Então nós estamos estudando sobre os reis. Semana passada a gente falou sobre Jeroboão e Roboão. Eu até brinquei que se caso a gente quisesse algum nome, a Bíblia é repleta de nomes diferentes. Na escola do Azaf, só ele era o Azaf. Queria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Reis 14. Amém? Nós vamos continuar falando hoje sobre Jeroboão e Roboão. A morte do filho de Jeroboão. Neste tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher: ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aias, o profeta que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele 10 pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho, que ele me dirá. Então ela foi até a casa de Aias, em Siló. Aias tinha ficado cego por causa da velhice. Mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão tinha vindo perguntar sobre o filho dela, o que estava doente. E Deus disse a Aias o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou, fazendo de conta que era outra pessoa. Porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aias ouviu o barulho dos seus passos e disse: entre, mulher de Jeroboão, por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregado de lhe dar mais notícias. Vá dizer a Jeroboão que o Senhor, Deus de Israel, que eu, o Senhor, Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte: eu escolhi você no meio do povo e o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você, mas você não tem sido como meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração, fazendo aquilo que eu aprovo.
Jeroboão: agora volte para casa. Assim que você entrar na cidade, seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, porque ele foi o único de quem o Senhor, o Deus de Israel, se agradou. Até aí. Forte, né? Muito forte. Esse capítulo aqui se concentra sobre os feitos ali, as coisas sobre a vida de Jeroboão e Roboão. Esses eventos ocorrem durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, que liderou o reino dividido de Israel após a morte de Salomão. É muito bom que você, quando chega em casa durante a semana, esteja lendo, esteja estudando essas coisas que nós temos estudado nos domingos de manhã. Ela apresenta eventos cruciais e mensagens divinas que moldaram, apresenta aquilo que aconteceu, que moldou o destino do Reino do Norte e do Reino do Sul, que moldou o destino de Israel, que moldou o destino lá da tribo de Judá. Apresenta os eventos que moldaram o destino das nações de Israel e Judá. O capítulo começa com o sofrimento de Jeroboão. Quando o nosso filho fica doente, quando os nossos filhos ficam doentes, pais normais, o coração da gente dói. E a primeira coisa que a gente pensa é: queria que essa dor viesse para mim. Queria que essa febre passasse para mim, porque eu sou mais forte. Ou só eu que faço isso às vezes? Quando a gente vê os nossos filhos passando mal, vomitando, passando mal. Quem já internou o filho aqui? Meu Deus, a Sara internou, ela tinha uns 3 anos, ela ficou acho que 11 dias internada. 7 dias ela não comeu. E ela só emagrecia porque ela teve uma estomatite de dentro para fora. E ela não comia nada. E eu lembro que no banheiro, eu fui para o hospital, ela estava lá e ela não comia, só no soro, só emagrecendo. Devia ter uns 3, 4 anos. E eu fui para o banheiro chorar. E o médico entrava e dizia: ela precisa comer, ela precisa comer. E aí eu entrei para o banheiro e comecei a chorar e dizia: Deus, eu queria eu sofrer isso. Não aguento ver minha filha emagrecendo só no soro. E orando dentro do banheiro. E eu falei: Deus, me dá estratégia, porque eu não sei mais o que eu faço para essa menina reanimar. E aí o Espírito Santo de Deus falou: pega o conta-gotas e começa a pingar o leite na boca dela. E eu comecei a fazer isso. Eu peguei o conta-gotas e comecei a pingar as gotas no ladinho da boca dela e ia descendo automaticamente sem que ela fizesse força. Depois o Espírito Santo de Deus falou assim: pode dar gelatina. E aí eu comecei a dar gelatina para a Sara. E a Sara começou a se reanimar. Eu falo isso pela dor que a gente sente. Imagina Jeroboão e a esposa. Então, no meio do sofrimento, o que Jeroboão faz? Lembra. O capítulo ele começa falando sobre esse sofrimento de Jeroboão, do rei de Israel, que busca orientação ao profeta Aias em relação à saúde do seu filho Abias, que está doente. Ele fez, lembra que eu contei que Jeroboão, por causa que ele não queria que o povo fosse para o templo de Jerusalém, ele foi e criou bezerros de ouro, deuses de metal, para que o povo não precisasse sair e adorasse lá. Quando o filho dele fica doente, Jeroboão lembra de quem? Lembra dos deuses? Lembra que ele tinha feito bezerros de ouro e altares e templos onde eles pudessem adorar? O que Jeroboão faz? Ele lembra do que é certo. A Bíblia diz em Romanos que nós temos uma consciência e que a humanidade é indesculpável, porque a glória de Deus se manifesta na criação. As pessoas querem questionar, as pessoas inventam outras coisas, mas ninguém explica Deus. Ele sabia na consciência dele quem era o Deus verdadeiro, quem era o Senhor dos Senhores, quem era o leão da tribo de Judá, de onde vinha a resposta certa, quem era o Deus verdadeiro. Embora ele tivesse levado o povo
disfarça e vai lá. Aias é o profeta que rasga. Lembra que eu contei que ele rasga uma capa, dá 10 pedacinhos para Jeroboão e fala com ele que se ele cumprisse os mandamentos, obedecesse ao Senhor, o reinado dele seria tão próspero quanto foi do Salomão e de Davi. E aí começa o capítulo com esse sofrimento dele. E a resposta de Aias, que é o profeta, traz consigo uma previsão terrível sobre a linhagem de Jeroboão, os eventos futuros que vão acontecer na casa dele. Olha, uma das coisas que me chama a atenção dos profetas, eu já falei isso com o pastor, uma das coisas que me chama a atenção é os profetas se colocarem. Eles oram e eles falam assim: Senhor, nós erramos, nós pecamos, eles se colocam. Uma outra coisa é a tamanha obediência deles, e não tem enrolação, não enche linguiça para falar. Quantos, igual o profeta Aias, tinha que passar uma notícia, má notícia, para uma mãe? Para uma mãe. E não tem essa enrolação. Olha, isso, minha filha. Oh, não. Então são duas coisas que me chamam a atenção dos profetas. Eles se colocam com o canal ali, Jeremias, Elias, é muito. Eles se colocam. E a maneira que eles fazem é tipo como eu for Tramontina. Rápido. E aí o capítulo começa com esse sofrimento e Aias tem que dar o que? A previsão do que vai acontecer. O que vai acontecer com a família dele. E nesse capítulo mais para frente, em paralelo, fala também, explora a história de Roboão, que era filho de Salomão. Mais para frente. O rei de Judá e sua jornada de desobediência a Deus, o que leva a uma punição divina, sua rejeição, perda de muitos
estava cega, já estava velha. E Deus falou isso para ele: olha só, vai vir a esposa de Jeroboão. Ela está disfarçada. E eu quero que você dê notícias para ela, má notícia. E aí, o que a Bíblia diz? Que Aias ouve os passos dela. Ouve os passos. E fala assim: por que está disfarçada a mulher de Jeroboão? Ele ouve os passos. Olha o tamanho da intimidade, do discernimento, do poder sobre a vida do que profeta. Disfarçada. O que ela fala? Se você ler a palavra, você vai ver ela dizendo assim: eu vim para que tu profetize cura. Ela não pergunta para ele qual que vai acontecer, ela já vem detectando. Ao chegar na casa de Aias, a rainha disfarçada pede ao profeta que profetize a cura de Abias. No entanto, Deus revela a Aias a verdadeira identidade da mulher e com uma mensagem direta e terrível. Direta. É o que me chama a atenção muito na maneira. Jesus é direto. Jesus é direto. A Bíblia diz que não há muitas palavras a transgressão. No muito explicar, no muito falar, tem transgressão. Jesus é tramontina. Deus é tramontina. É rápido. Não tem. E os profetas a mesma coisa. Às vezes a pessoa vai falar direto, a pessoa, nossa, não, mas. E o pastor é melancólico. E ele gosta de respostas sucintas. E não é que ele está errado, não. Eu sempre ficava questionando por que eu gosto de explicar, eu gosto de falar e tudo. E ele gosta de respostas rápidas e sucintas. E aí, estudando, eu vejo que isso é o mover do Espírito Santo na vida dele. Porque é dessa forma que tem que ser. Sem enrolação, sem desculpa, resposta certa, rápida. A Bíblia diz: é sim, sim, não, não, que procede disso é do marido. E aí, estudando, eu falo assim: meu Deus, olha aí, ele está certo. E eu não, eu gosto de explicar, eu gosto de falar. Se ele pergunta para mim, Angélica, nós vamos agora? Eu falo assim: agora acho que não, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo, eu tenho isso para fazer. E fala assim: Angélica, a resposta é: nós vamos agora? E eu falo: não, é isso, obrigado. E é joia. E é isso. E aí, sempre que eu estou falando muito, eu lembro da palavra dizendo: o muito falar tem transgressão, o muito falar tem transgressão. As muitas palavras, quando se fala muito, tem B.O. A palavra do cristão é essa. O profeta chega e sabia: eu vou falar com uma mãe. O profeta não chega para Deus e fala assim: Deus, eu vou falar com uma mãe. Imagina o coração dessa mãe. Deus mandou, está mandado, eu vou fazer e acabou. Forte, mas é. É isso. Fez? Não fez? Fez? Sim. Não fez? Não. Errou? Errei. Me perdoa. Cumpre. Parece simples, né? Mas não, a gente fala demais. Aí Deus vai lá e revela a identidade da mulher. Mulher de Jeroboão, porque está disfarçado, eu sei que é tu. Eu sei que é tu. E aí ele prediz não apenas a morte do filho, mas prediz mais coisa. E ainda chama ele de desterro. Mas também a destruição de toda a linhagem de Jeroboão devido à sua apostasia e desobediência a Deus que havia colocado outro no trono. Então, devido à desobediência de Jeroboão, a apostasia dele, Deus usa
por consequência das escolhas de Roboão, por não confiar na palavra de Deus e dizer para ele que Deus iria tornar o reinado dele próspero e o reinado forte, se ele atentamente seguisse os seus mandamentos e as suas direções, mas por medo das circunstâncias e situações, por medo de perder o poder. Na Bíblia está escrito que quando as pessoas entram ali no poder e tudo, até os bons se corrompem. Forte, né? Misericórdia. E aí ele estava com medo de perder o poder. E aí ele resolve levantar os altares e fazer deuses. Por medo de perder o poder. Sendo que com ele estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Só que nós fazemos muitas vezes a mesma coisa. Temos uma promessa, temos uma palavra, temos um Deus habitando em nós e escolhemos aquilo que Ele não gostaria que escolhêssemos. Muitas vezes por medo, por insegurança, por covardia. E aí Jeroboão, ele colhe essas consequências. A realidade das suas escolhas e a rebelião que ele liderou lá em Israel. Ele só não fez isso, mas levou o povo a pecar. E aí o profeta Aias começa a falar. Vemos uma profecia que severa que o profeta Aias entrega a Jeroboão. Essa profecia revela as consequências das ações de Jeroboão e a punição que ele e sua linhagem enfrentarão por sua desobediência. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu trabalho na Rede Kids desde os 15 anos. E algo que eu amo, eu queria dizer para vocês que hoje vamos iniciar a Rede Kids na casa. O fleumático, ele é muito contido. Não é igual o sanguíneo que vibra de alegria e demonstra alegria. Uhul, a gente conseguiu, que beleza, uhul. Não é igual o colérico também que se expressa. O fleumático, ele sente alegria, mas não se expressa muito. É mais contido. Mas eu penso que as pessoas não têm dimensão da alegria do meu coração de levar as crianças para um lugar mais confortável, de poder ministrar melhor e a alegria da oportunidade que Deus está dando. E aí hoje à noite nós vamos começar lá. E aí eu lembro que com 15 anos eu comecei a trabalhar com crianças. E aí eu comecei a perceber o poder dos pais. A autoridade dos pais na vida dos filhos. E ali eu vi o quanto os pais tinham uma influência assim, tamanha na vida psicológica e emocional das crianças. Jeroboão escolheu, teve escolhas, mas não afetou somente ele, afetou a família toda. Quando nós escolhemos, não afeta somente a você, afeta os seus. Afeta os seus. E aí, com 15 anos, eu já estava trabalhando com criança, então quando eu engravidei, eu já tinha um pouquinho dessa noção. E quando eu ia fazer uma escolha, eu pensava, o que isso afeta a Sara? O que isso afeta a minha filha? O que isso afeta, se a minha escolha afeta o meu esposo? Creio que da mesma forma, um pastor, quando tomar decisão e escolher algo, o que isso afeta? Deus não criou as pessoas para serem isoladas. Deus criou as pessoas para viver em unidade. João 17 fala o seguinte: Senhor, que eles sejam um como eu sou contigo, para que o mundo te conheça. Então, uma unidade na família, a unidade na igreja, a sua escolha
Vocês dão direção para uma família. A sua escolha afeta a sua esposa, seus filhos e toda a sua família. Esposa, jovens, escolham obedecer ao Senhor. Escolham fazer o certo. Quem planta vento, colhe. Colhe o quê? Ele plantou vento, estava colhendo o quê? Tempestade. E aí depois é Deus está castigando, é Deus isso, Deus aquilo. Mas como que Deus é mau? Que Deus é isso? Que Deus que... Não. Deus é infinitamente bom. A Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Aí eu fico assim, eu escolhi, foi isso. O Senhor está me ensinando. O Senhor está nos ensinando. Jeroboão fez isso. O profeta Aias começa a falar. Ela revela as consequências das ações de Jeroboão e a punição que ele vai receber em toda a linhagem dele. Fala comigo. Eu preciso fazer as escolhas certas. Segundo o Espírito Santo. A Bíblia diz, Jesus falou com os discípulos, que quando o Espírito Santo de Deus viesse, eles não precisariam de mestres. Não que você não vá aprender com os mestres, não. Mas a dimensão que Jesus está falando do poder que o Espírito Santo tem para te ensinar. Porque Deus levanta mestres. Deus levanta homens e mulheres para nos ensinar, para nos direcionar. Deus levanta líderes. Mas Jesus está dizendo, para ensinando a gente pela palavra e os discípulos, que vinha o Espírito Santo e que eles não precisariam de mestre, porque o Espírito Santo ia ensinar todas as coisas para eles. E ia trazer à memória tudo que eles aprenderam. Tudo que eles aprenderam. Então dentro de você mora o Espírito Santo. Mora um Deus que te mostra o certo. E Ele revela o certo pela palavra. Como que eu vou saber o certo, fazer as coisas certas, se eu não leio? Se eu não busco? Se eu não busco? Gente, a Bíblia te ensina tudo. Mas é tudo mesmo. E às vezes quando eu estou chocada com alguma coisa que eu aprendi, eu sempre gosto de compartilhar. Eu vou na sala, eu vou no pastor, eu mando para eles, assim, estou chocada. E aí, a profecia começa com Aias, mencionando que Deus escolheu como líder. Aias falando que Deus escolheu Jeroboão como líder de Israel, tirando o reino das mãos de Salomão. Mas que Jeroboão não seguiu o caminho reto. Em vez disso, praticou a idolatria e levou Israel a fazer o mesmo. Olha só, Deus iria varrer toda a descendência dele igual esteiro. Deus chamou ele de quê, gente? Vou varrer toda a tua descendência igual esteiro. Meu Deus. A Bíblia diz que Deus é tardio em se irar, mas maldito aquele que cai nas mãos de Deus vivo. Ele é tardio, ele é paciente em se irar. Penso que Ele nos dá a oportunidade, todos os dias, de exercermos aquilo que a palavra diz. E quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente lê, mais a gente ama, sabia? Mais constrangedor é o amor dele para nossas vidas. Quanto mais você lê, quanto mais você estudar a palavra, quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais intimidade você tiver, mais você vai se apaixonando, mais você vai obedecendo, mais você vai cumprindo,
Falamos muitas vezes esse versículo, não. Aí você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso, falamos, pegamos os versículos isolados assim e vamos falando. Isso precisa ser uma realidade, mas antes está escrito: se obedecer. Se obedecer. Aí Deus é mau? Deus proíbe muita coisa? Deus sabe o melhor para nós. Ele sabe o certo. Ele conhece todas as coisas. Nos ama. Deus deu o único filho por mim e por você, para que eu e você estivéssemos livres hoje aqui nessa manhã. Nessa semana você disse não para muita coisa que o inferno talvez levantou. Sabe por quê? Porque Deus te deu poder, é pelo sangue. Que você está aqui nessa manhã. O dia que eu li aquela parte que diz que maior é o que está em mim do que está no mundo, todas as guerras eu falo: maior é o que está em mim do que está no mundo, maior é o que está em mim, maior é o que está em mim. Isso é diário. O pastor às vezes coloca aquele louvor todo dia: o pecado vem, me chama, mas eu escolho. Muitas vezes vai escolher chorando. Muitas vezes eu escolhi chorando. Mas plantei amor, colhi amor. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Tu tem uma escolha diária. Ao abrir os teus olhos, para quem que você vai glorificar? Se é para Deus, é para o inferno. Ah, não, tá certo. E que isso? E que aquilo? Tem uma escolha nas suas palavras. Senhor, eu te agradeço pelo dia. Eu te agradeço pela oportunidade da vida. Deus, eu te agradeço pelo dom da vida. Deus, eu te agradeço pelo pão de cada dia. Deus, eu te agradeço porque tu moras em mim. Deus, eu te agradeço pela família. Deus, eu te agradeço pelo que eu visto. Deus, eu te agradeço pela saúde. Deus, eu te agradeço pelo trabalho. Deus, eu te agradeço e te louvo por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. A Bíblia diz lá em Filipenses, aquilo que eu preciso me apegar. Me apegar naquilo que é verdadeiro. Começa pelo verdadeiro. Jeroboão não se apegou naquilo que era verdadeiro. Qual era a promessa? Se você estiver atento aos meus mandamentos, cumprir aquilo que eu estou falando, eu vou fazer de você um reinado forte, e um reinado sólido, e um reinado próspero. Se apegar naquilo que é verdadeiro. Não, ele se apegou naquilo que era falso. O que era falso? O medo de perder o poder. Não. E aí, se eles foram para Jerusalém, eles vão lá e tudo são. Eu costumo dizer para as pessoas quando estou com crise de ansiedade, eu falo: me fala os fatos, não as possibilidades. Qual é o fato? O fato é que está assim. Esse é o fato. A possibilidade não existe. É uma possibilidade, não se apega a elas. Se apega ao que é verdadeiro. E se eu perder o emprego? E se eu perder? Qual é o fato? Você está no emprego hoje, glorifica hoje. Esse é o fato. Jeroboão se pegou nas possibilidades, e foi pelas possibilidades, não se apegou ao fato. O fato é que ele já estava no reinado, e quem era por ele era muito maior do que qualquer outra coisa que se levantasse. Eu vou fazer vocês como esteiro. Não só isso. Ele falou que quem morresse na cidade ia ser comido pelos cachorros, e quem morresse no campo ia ser comido pelos abutres. Ele detalha a morte do filho de Jeroboão, Abias, que aconteceria assim que a esposa de Jeroboão colocasse o pé na cidade. Gente, se coloca num lugar dessa mãe. Abias chega para ela: olha, quando você botar o pé na cidade, o teu filho morre. Não vou para a cidade. Aí imagina tu indo para tua casa. Meu Deus, estou perdido, sem força. Quando você botar o pé na sua casa, aquilo que tu tem de mais precioso que tu ama muito, vai morrer. Olha, tamanho a consequência da escolha.
aí que Deus fala, apenas Abias seria honrado, porque nele se achou alguma coisa boa para o Senhor. Meu Deus, olha só comigo. Abias era filho de Jeroboão. Eu creio, a Bíblia não relata, mas eu creio, cá com os meus botões, que ele era uma criança. Eu acho que ele era uma criança. Não posso afirmar. Mas a Bíblia está dizendo que somente ele da família de Jeroboão seria enterrado com honras, porque nele Deus viu algo bom. Porque nele Deus viu algo bom. Nós já fizemos aqui sobre quebra de maldição. Tivemos uma campanha ensinando isso, lembra? E estava nas maldições hereditárias. Estudamos sobre maldições hereditárias. Então tem maldições que vêm carregando. Se não for quebrada, né, vive. O pai divorcia, o filho divorcia, o filho se divorcia, tem adultério e tudo, aquela coisa, prostituição e tudo, drogas, vícios e tudo, e se repete o ciclo. São demônios que são, né, hereditários ali em relação à família, vem de geração. Mas se um se posiciona e se reveste do sangue de Cristo e quebra toda a maldição, essa maldição não entra. Por um posicionamento. A não ser que dê legalidade. Por uma abertura. Por uma abertura. E aí eu lembro que quando nós começamos a namorar, eu e o pastor, eu não tinha essa maturidade e não entendia as palavras dele. Tinha divórcio na minha família, né? Não era legal a família, assim, muito desestruturado. E eu lembro que o pastor chegou para mim e falou assim: nós vamos casar. Nós vamos casar e nós vamos quebrar essas coisas na família. E eu ficava pensando, gente, o que é isso? O que é isso? E aí, com 15 anos, mais ou menos, tinha um congresso lá em Valença chamado Quem Ama Espera. Era para a juventude, que quem ama espera. Era literalmente quem ama espera, gente. Era para esperar, né, no Senhor Jesus, né? E aí eu lembro que teve lá um José Ion, foi o pregador. E aí era uma multidão, gente, era uma multidão. E aí começava a botar a mão das pessoas e orar, e aí as pessoas não caíram, tudo. Eu fiquei assustada com aquilo. E eu comecei a me esconder, porque eu já falei que eu sou meio corcundinha, porque eu não gostava que as pessoas me vissem. E aí eu fiquei lá atrás, e aí eu ficava bem escondendo atrás das pessoas, assim, para que ele não me visse e não me tocasse. Porque senão ele não vai me tocar, não vai me tocar, não vai me tocar. E eu me escondendo assim. Gente, aquele homem veio pulando de uma vezada só, e ele falou: é você. Eu falei: não, não sou eu, não sou eu. E ele falou: é você. Eu falei: não sou eu. Ele fala espanhol. E ele: é você. E eu: não. Isso ele manda alguém me pegar. E eu falei: Deus, eu não queria. Quando ele põe a mão sobre mim, eu tinha 15 anos. E aí ele começa a falar na minha vida: através da sua vida, estamos quebrando maldição. Estamos destruindo maldição sobre a tua família. E Deus vai levantar através da sua vida uma geração eleita, raça de sacerdócio santo, que começou a profetizar na minha vida. Eu não tinha dimensão disso. E hoje eu vejo Deus fazendo isso. Eu tinha 15 anos e Ele falou: através da sua vida, está quebrando maldição na sua família. Deus vai te usar como um instrumento. E Deus vai te dar filhos. E os seus filhos são escolhidos, geração santa, sacerdócio santo, raça eleita, povo escolhido. E hoje eu vejo a promessa do que eu tentei me esconder há anos atrás. E aí o pastor falou: nós vamos casar para quebrar a maldição da sua família. Eu falei: gente, o que é isso? Ele quer casar com isso muito, vai esconder. Nem era assim, gente, porque eu sempre achei feia.
Ele falou, tá bom, daqui a pouco o bife. E aí quando a gente casou, gente, veio todo mundo casando depois. Ninguém se separou mais. Todo mundo casado e uma família estruturada. 88, 89% da minha família está convertida, aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Ninguém se separou mais. Olha as escolhas. Eu escolhi casar, ele escolheu casar. Escolhemos Jesus todos os dias. As nossas escolhas afetaram gerações. A sua afeta as gerações. Se posicione. Escolha Deus. Você vai colher o melhor dessa terra. Jeroboão não escolheu Deus, escolheu o pior dessa terra. Deus fala para eles, eu vou varrer vocês igual esterco. Você imagina Deus falando para mim, menino, tu é um esterco. Pela madrugada, tia. Vou varrer e aquilo que tu pegar, eu vou entrar, os cachorros vão comer, os abutres vão comer, não vão ser nem enterrados. Apenas Abias seria honrado porque Deus achou algo bom em Abias, mas os outros não. E mais pra frente, eu acho que talvez semana que vem, vocês vão ver como o negócio foi feio. Os demais descendentes do rei seriam comidos por cães na cidade de Samaria e fora pelas aves. A morte de Jeroboão. O breve trecho oferece um registro da morte do rei Jeroboão, que governou no reino de Israel após a divisão. Ele governou durante 22 anos. 22 anos e roubou 17. 22 anos ele governando. A morte de Jeroboão abre o caminho para uma transição de liderança em Israel, uma vez que o seu filho Nadab o sucede como rei. Mas há algo aqui que me chama a atenção. Quando Jeroboão manda falar com Aias sobre o filho dele Abias, é porque na mente dele, quem governaria, quem assumiria o reinado, era o filho dele, esse que morreu. E aí a Bíblia me relata que logo mais à frente, o outro filho dele assume. Para você ver que a consciência de Jeroboão, de que existia algo bom no filho dele, que era o sucessor dele, Abias. Então, eu falo, temos a consciência do certo e do errado. Temos. Agora, claro, quando você repete várias vezes a mesma coisa, o mesmo ato, durante muito tempo, a sua consciência fica cauterizada. Passa a achar que aquilo não é tão ruim assim. Por exemplo, adultera. Ai, se arrepende, adultera. Vai chegar uma hora que a tua consciência está tudo amarrado e apreendido, que a consciência está cauterizada, já vai achar que não é tão ruim assim. Pornografia. O pastor postou um tempo atrás sobre um vídeo falando sobre isso, muito forte, acho que pela liderança. Vai fazendo. Vai chegar um tempo
A palavra de Deus, eu falo que no Velho Testamento, às vezes tem uma dificuldade às vezes na leitura, mas é extraordinário, porque a vida que o Espírito Santo de Deus coloca aqui na vida das pessoas são exemplos para nós, de vida para nós. Deus nos ensinando. Então são registrados para que isso vá passando de geração. Você imagina isso aqui, esses feitos nós estamos sabendo hoje. No contexto histórico, Roboão era o filho de Salomão e o rei de Judá. Após a divisão do reino de Israel em dois, Israel o norte e Judá o sul, sua liderança foi marcada por conflitos e hostilidade. Orgulho. Roboão, cheio de orgulho, não quis ouvir os anciões. O reinado se desfaz, é guerra. O tempo todo. Orgulho. Foi ouvir os amigos, foi ouvir o conselho dos amigos. Teve hostilidade o tempo, 17 anos de reinado, hostilidade, guerra. Vamos lá para a nossa casa? Vamos trazer essa realidade para a nossa casa? O orgulho te ajuda? Em casa? Ajuda com os amigos? Não ajuda. Eu sei o certo. E aí, quando a gente tem a convicção que somos talvez donos da verdade, quando o outro vem falar, a gente nem ouve, porque afinal a gente já sabe que é o certo. Então a gente já faz até caras e bocas, porque nós nos expressamos. Aí como é que a gente faz? Não sei se vocês vão conseguir ver minha cara. De novo, a gente se expressa. Isso já causa ira na outra pessoa que está falando. Porque afinal a gente sabe a verdade. A gente sabe o que é o certo. E nem ouve, não para nem para ouvir o que o outro quer falar. Orgulho. O que causa? Hostilidade. Embate. Não entra no denominador comum. Sentimento facicioso de que é melhor. De que sabe. O pastor fala, já melhorei, gente, mas eu tenho que melhorar mais. Pensa numa menininha teimosa. Está amarrado e aprendido, né, amor? Mas olha, a gente aprende a obediência ao sofrimento. Quantas caras e bocas eu já fiz? E eu lembro a ira que causava no pastor. Porque eu tinha convicção do que eu estava falando que era certo. Nem queria nem ouvir o que o abençoado estava falando. Um dia eu estava lá lendo e Paulo estava falando sobre sentimento faccioso. Aquilo veio com uma espada de dois gumes que separou a alma do espírito. E eu falei, meu Deus, eu faço isso. Porque quando o Marquinhos vem falar algo, quando o pastor vem falar algo, eu já tenho na minha mente que eu sei o certo. Eu não quero nem ouvi-lo. Eu não consigo nem assimilar. Agora não, está amarrado. O que ele está falando, porque afinal eu sei o que é o certo. Aí eu faço caras e bocas. Reviro os olhinhos. Faço cara de desprezo com a palavra. Quando a pessoa vem falar, eu estou tão convicta daquilo, ou a pessoa faz caras e bocas, finge que não ouve, desliga até o WhatsApp. O que gera entre as pessoas? Hostilidade. Foi guerra entre Judá e Israel, hostilidade da parte de Roboão, cheio de orgulho. Não sei se eu vou agora vou fazer vocês se ferrarem ainda mais. Eu vou deixar, eu vou queimar vocês, eu vou botar escorpião. Hostilidade entre os reinos. A Bíblia diz que nós precisamos viver em unidade. É bom que não ande sozinho. O que acontece em casa? Então, ora, repreende qualquer sentimento de facção, que é faccioso, de que se sente melhor, que é sua esposa, ou que seu esposo, ou que seu pai, ou que sua mãe, é dono da razão, não sabe nada. Não somos donos da verdade. A verdade é absoluta, é Jesus, é a palavra, é o que ela está dizendo. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, mas é o que a palavra está dizendo. Acabou. Eu falei assim, meu Deus, eu tenho sentimento faccioso, me acho melhor que ele. Porque a mulher sábia de fica em casa. Me sentindo muito sábia.
sabedoria vem do alto, que é divina e santa. Hostilidade entre os reinos. Está rolando hostilidade. A Bíblia diz que onde há confusão, onde há briga, tem sentimento faccioso e inveja. Eu falo assim, não tem para onde correr, Jesus. Tu está falando a tua palavra, não tem onde correr. Então, se tem confusão, tem briga, está acontecendo alguma coisa, tem sentimento faccioso, tem inveja. E a inveja rola assim muito em família. Está amarrado e repreendido. Então, ali no reinado de Roboão, por causa do orgulho, rolou essa hostilidade, essa guerra entre irmãos. E o pecado de Roboão, estou acabando. Esse trecho oferece um relato de como foi o reinado. Eu estava falando de Roboão como rei de Judá. Descreve as suas ações, as suas práticas pecaminosas de Roboão, que contribuíram para a decadência espiritual de todo o povo. No versículo 21, começa sendo destacado que Roboão tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos. Jeroboão 22, ele 17 anos. E no lugar do seu pai Salomão, havia construído um grande. Lembra que Salomão construiu um templo esplendoroso, maravilhoso, cheio de riqueza, muito ouro, a prata nem era mais valiosa, ele construiu aquela coisa extraordinária. No entanto, apesar das riquezas e da glória de Jerusalém, a liderança de Roboão foi marcada por uma série de pecados. No versículo 23, menciona a prática de idolatria de Judá durante o seu reinado. Ele permitiu a construção de lugares altos, onde ídolos eram adorados e cultos idólatras eram realizados. E não é só isso aqui não, vocês vão lá e olhar, eles faziam cultos de rituais de imoralidade sexual. Pense para afrontar Deus. Misericórdia. Aqui não estava mais lá, lê lá. Cultos, que eram realizados ali. Isso representa uma clara violação dos mandamentos de Deus que proibiam a adoração a outros deuses, a outros ídolos. Semana passada eu falei que a idolatria também não está somente nos ídolos. Ama pouco se contigo ama alguma coisa. Eu pondero o que eu faço entre Deus e aquilo que eu quero fazer. Por exemplo, eu pondero Deus, dando exemplo, meu sono. Está ali medindo. Quem pesa mais? Eu pondero Deus eu pondero Deus e a minha esposa. Eu pondero, eu vou lá, vou medir o que eu faço. Se a minha esposa, se o meu esposo falar que não, eu não, é uma coisa toda. Claro, é dentro daquilo que a palavra está dizendo. Eu pondero o meu trabalho e Deus. Para Deus eu não posso fazer isso. Na minha situação que eu estou agora, eu não posso fazer isso para Deus, mas na situação que eu estou, eu posso fazer para o trabalho. Eu pondero. Amo um pouco. Se contigo amo alguma coisa. Quando eu pondero qualquer coisa, eu falo, amo um pouco. Se contigo amo alguma coisa, eu estou ponderando porque eu amo um pouco. Preciso amar mais. E eu quero, Deus, de todo o meu coração, amar Deus acima de tudo e acima de todos. Mas é uma escolha diária. Eu amo um pouco, eu quero amar mais. Eu amo um pouco, eu quero amar mais. Eu amo um pouco, eu quero amar mais. Eu falo, Deus, me ensina a te amar. Mas te amar como a tua palavra diz, um amor com temor, um amor reverencial. Esses dias, o Azaf, a gente lê a Bíblia. E o Azaf agora começou a ler a Bíblia Natal. E eu quero que ele leia o Novo Testamento todo esse ano. Só que ele lê um capítulo por dia. Está lendo na nova linguagem de hoje para que ele possa entender e não ficar frustrado daquilo que ele está entendendo. Aí ele está lendo. E aí, ele terminou de ler. Quando ele foi botar a Bíblia no chão, ele foi e falou assim, não, é falta de respeito, não vou colocar a Bíblia. Ele colocou do lado. Aquilo abriu tanto meu coração. Eu falei, Deus, isso é amor com temor. Não pelo ato de a Bíblia sujar, mas pelo amor reverencial. Não, mãe, é falta de respeito botar no chão.
Aquele que me ama, obedece meus mandamentos. Amar. E aí eles fazem aquela forma de adoração. E aí o que acontece? Diz que os historiadores falam que Robão era um rei muito medroso. E aí foram lá, saquearam o reino, tiraram todas as coisas preciosas, acabaram com aquilo, tiraram tudo que tinha, foram saqueados mesmo, acho que era Sisaque o nome, e saquearam tudo. E Israel não brigou. Eles não brigaram, deixaram ser saqueado. E por causa da covardia dele, segundo os historiadores, dizem que eles levantaram muralhas assim, expressando a covardia de Robô. Ele não lutou, deixou ser saqueado, deixou levar. Robô pode subir. Deixou ser saqueado. O rei Robô, medroso, no 5º ano do rei Robô, Sisaque, o rei do Egito, tomou Jerusalém. Sisaque mesmo. De uma forma humilhante, saqueou o templo e o palácio construído por Salomão, bem como os tesouros da casa do rei. Por medo, Robô não se opôs, deixou ser saqueado. Vamos trazer para a nossa realidade hoje? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Muitas vezes, por medo, deixamos o inferno saquear o que Deus tem para nós. Deus tem promessa na sua vida, Deus tem promessa na nossa vida, mas por causa do medo, por causa dos receios, a gente permite que Ele venha e roube aquilo que Deus tem para nós. E nos acovardamos, deixamos. E aí, em 1 Timóteo, fala que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de coragem e de amor. Deus, Ele te deu um espírito de coragem, de poder e de amor. Coragem para enfrentar, não pela tua força e pelo teu braço, mas pelo poder do sangue de Jesus. Ele te deu o poder para você não deixar o inferno vir e saquear a tua casa, e saquear o teu coração, e tirar da tua mente do teu coração as promessas de Deus. Ele te deu um espírito de coragem, de poder para vencer em Cristo Jesus. Não para vir no inferno e saquear e tirar. Você é corajoso e corajosa em Cristo Jesus. Não é pela tua força, não é pela nossa força, mas é pela força de Deus. As nossas armas são poderosas em Deus, não em nós. Robão se acovardou e deixou que Sisaque viesse e roubasse tudo que tinha de melhor no templo. Não permita que o inferno venha e roube tudo que Deus te deu de melhor. Porque Deus é bom o tempo todo. E o inferno trabalha com medo. É uma grande arma do inferno, é o medo. É o medo de se posicionar. É o medo de fazer. É o medo. Não permitam que o verdadeiro amor nos aflore todo medo. É todo medo. A gente não pode nem ter ideia da fortuna que tinha lá. Foram saqueados. Salomão era muito rico e deixou uma fortuna muito grande para o filho. E ele permitiu que Sisaque entrasse e roubasse. Deus te deu o único filho dele, um tesouro inestimável. É Jesus. Te deu algo tão precioso que te dá liberdade, te traz salvação, te traz cura, te traz restauração, traz cuidado, traz consolo. Trouxe um Deus morar em nós, por meio de Jesus. Te deu um tesouro. Não permita que o inferno venha tirar. Os historiadores falam que ele foi muito covarde.
foi muito covarde. E se levantou muralhas para demonstrar covardia. Vamos colocar de